terceira parte aí da aula. Eu já citei que a altura e comprimento desse text view. Outra coisa que é importante a gente entender do linear layout é como que ele se orienta, a orientação da tela. Então a gente tem a orientação, aqui ó, orientation da minha tela pode ser vertical ou horizontal. Beleza, vertical, como que acontece? Então vou colocar aqui, voltar aqui para o Wrap Content. Coloquei meu Olá Wrap Content e vou duplicar esse text view aqui, ó. Então quando eu coloco que a orientação da tela é vertical, ele cresce verticalmente, um abaixo do outro. Se eu colocar que é horizontal, ele cresce horizontalmente, um ao lado do outro. Então fica fácil de entender, né? Você consegue colocar um componente lá, posso colocar mais um aqui, ó. Olha lá. Ficou um ao lado do outro. Se eu quiser aí, ó, vertical, um abaixo do outro. Então tem coisa que você precisa colocar abaixo mesmo, tem coisa que você precisa colocar ao lado, né? Então a orientação vertical e horizontal é como que o meu linear layout se orienta, para ele saber se ele tem que colocar uma view, né? Componente view ao lado do outro. Beleza. Então o que acontece se eu setar esse comprimento aqui do meu text view como math parent, ou seja, tomou aqui ó, o tamanho todo do pai, ó, e coloquei vertical e coloquei outro componente text view. Por enquanto, ok, ficou um abaixo do outro aqui, ó, sem problema. Mas e se por acidente ou de propósito eu definir esse componente aqui como a orientação do meu linear layout como horizontal? Uai, cadê o meu outro lá? Onde é que ele foi? Ele está aqui, ó. Ele está desse lado aqui. Se desse para a gente enxergar ele, ó. Deixa eu ver se eu consigo desclicar para não dar para ver, mas não dá para ver não. Ele está aqui, ó. A continuação dele aqui na tela. Esse componente TextView que empurrou esse outro componente para cá. Porque eu defini que a orientação desse linear layout é horizontal e ambos são math parent. Então, o que eu falei no vídeo anterior, math parent é o tamanho do pai. Se ele tem um tamanho do pai e esse aqui tem um tamanho do pai, o que acontece? Ele empurra o outro para lá. Bom, em alguns casos a gente vai querer mesmo que esse cara tenha o tamanho da tela, que foi isso que a gente fez, mas eu preciso colocar outro dividindo a tela aqui, ó. Então, para isso que a gente tem um cara que chama weight, olha lá, ó, peso do meu componente, ó, weight. Então, quando eu setei os dois componentes view aqui, text view, com o mesmo peso, 1 e 1, eles pegaram o tamanho da tela, dividiram por 2, que é o somatório desses dois pesos aqui, e colocou aqui na tela a divisão certinha. Olha que bacana. E aí é o seguinte, uma coisa importante sobre o weight. Olha lá, minha Siri, cara, minha Siri começou a achar que eu estou falando com ela. Pera aí, Siri, fica na boa. O que acontece com o weight? Você define qual que é a prioridade. Então, quanto menor esse número aqui do weight, esse número aqui, maior a prioridade que ele tem na tela. Então, se eu coloquei um aqui e um, os dois têm o mesmo peso. Então, 1 mais 1, 2, dividiu a tela em 2. Se eu colocar esse cara 2, o que vai acontecer? 2 mais 1, 3, ou seja, a tela é dividida em 3 porções, só que esse aqui tem a maior prioridade, vai ficar 2/3 do tamanho desse cara, olha só. Vou colocar um 2 aqui, esse cara tem uma prioridade menor, né? Prioridade 2 é menor que prioridade 1, então ele tem 1/3 da tela, esse aqui 2/3 da tela. Esse negócio de prioridade menor e maior é complicado, fica um pouco complexo, mas só você pensar o seguinte, quanto menor o número, maior a prioridade, ou seja, ele vai pegar uma porção maior da tela, nesse caso aqui, aqui 1/3 e aqui 2/3. Por que eu sei que é terço, né? 3/3 a tela, porque aqui o somatório 3, aqui 1 e 2 é 3,
esse aqui tem 1/3 e esse aqui tem 2/3 da tela. Então, esse componente OLA aqui é esse cara, quer ver? Ó? Esse é o maior, opa, não, Mário, maior, e esse é o menor. Olha lá. Então, esse cara aqui tem 1/3 e esse cara aqui tem 2/3 da tela. E aí isso serve para qualquer coisa que a gente fizer no Linear Layout. Se eu colocar aqui vertical, olha lá, esse cara aqui pegou esse maior aqui, ó. Ah, tá assim, tal. Putz, esse cara acabou de me ensinar um negócio errado, tal. Mas deixa eu colocar Math Parent aqui, você vai ver que as coisas vão se organizar, vão ficar corretas. Então, esse aqui passou a ter 1/3 na altura da tela e esse cara aqui 2/3 na altura da tela, da mesma forma como estava no horizontal. Olha lá. Bacana demais, né? Então, assim, a gente consegue fazer qualquer desenho de tela pensando nisso, pensando com a orientação vertical ou horizontal, usando Math Parent e o peso. Beleza? Vou finalizar esse vídeo e a gente continua no próximo.